Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer, estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você ouve também o programa ou a rádio pelo site www.radiovibemundialfm.com.br. Estamos também no Instagram através de uma live, aqui obviamente ao vivo para todos os meus seguidores. Já tem bastante gente entrando aqui. Obrigado pela presença e pela audiência aqui na Rádio Vibe Mundial. Muito bom. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, é a minha especialidade oficial, psicanalista clínico e trabalho com constelação familiar de Bert Hellinger, tanto para pessoas quanto para animais, e medicina germânica do Dr. Hammer, também tanto para pessoas quanto animais. Estou aqui na Rádio Vibe Mundial há 22 anos, fazendo o programa Instituto Marcos Fernandes. Aliás, várias novidades. A partir de agora, o Instituto Marcos Fernandes está no Hotmart. Nós temos lá vários cursos. Curso de constelação familiar, curso de medicina germânica, curso de saúde mental, saúde emocional do médico veterinário, né? É uma área que eu milito. Os colegas, assim como todas as profissões, necessitam de cuidados, né? Que mais? Curso Cara de um Focinho do Outro, que inclusive já está disponível para venda. Quem tiver interesse, já está lá prontinho para que você assista o curso. O curso Cara de um Focinho do Outro, eu fiz... Aliás, bom, todos os meus cursos, eles são ecléticos em relação ao público. Todos podem participar. Veterinários, psicólogos, psicanalistas, estudantes, tutores, enfim, são cursos livres. Esse Cara de um Focinho do Outro, especialmente, eu indico para todos os tutores. Por quê? Porque as pessoas não sabem o quanto os animais copiam sentimentos, sensações, temperamentos e doenças dos seus tutores. Isso é a coisa mais comum. É o que eu mais vejo no consultório, animais que têm exatamente o mesmo problema que o seu tutor. Puxa vida, e depois que durante a consulta eu informo isso, né? O animal chega, eu pergunto, o que o animal tem? Ah, o animal tem dor na coluna. Oh, meu Deus, eu também tenho, doutor, muita dor na coluna, meu marido também. Enfim, aí eu informo, olha, o animal está honrando, está pegando coisas de vocês, está pegando questões de vocês, demandas, comportamentos, temperamentos. E aí a pessoa fala assim, puxa vida, mas agora o cachorro está aqui doente, como eu poderia evitar isso? A pessoa até se sente culpada, mas não deve, porque não é culpa da pessoa. É óbvio que a pessoa, em sã consciência, não queria que o animal adoecesse das questões dela. No entanto, existem algumas dicas que eu dou para as pessoas para que isso não ocorra, ou ocorra numa intensidade menor. Por quê? Se você colocar o seu animal no lugar de um filho, por exemplo, né, ou de marido, ou de esposa, normalmente as pessoas colocam animais no lugar de filhos, tratam os animais como filhos. Se você faz isso, você estreita essa relação, fazendo com que o animal absorva ainda mais questões que são nossas, né? E ainda que você não faça isso, ainda que você não coloque o animal no lugar do filho, ainda que você não humanize o animal, fatalmente ele irá assimilar, absorver, permeável que é as emoções, sentimentos e demandas humanas, angústias humanas, questões nossas. Mas se a gente colocar ele no lugar de filho, vai ser muito pior. E eu falo muito sobre esse tema, né? Às vezes o pessoal não gosta muito, fala, puxa vida, mas... Outro dia eu estava numa palestra, né? E na UAB do Rio de Janeiro, uma advogada fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, quer dizer que eu não posso amar o meu cachorro como um filho? Eu falei, não, ele não é filho. Você pode amar o seu cachorro como um cachorro. Assim como você pode amar o seu marido como marido. Você pode amar sua esposa como esposa. Você pode amar seu pai e sua mãe como seu pai e sua mãe. E você pode amar o seu cachorro ou seu gato como ama um cachorro ou um gato, né? Parece algo esquisito de falar, mas ao mesmo tempo é tão simples, óbvio e onulante, que a dificuldade que eu tenho hoje de tanto falar, de tanto estudar esse assunto,
é não entender a dificuldade que as pessoas têm em relação a isso. Então, cão é cão, gato é gato, marido é marido, filho é filho, né? Então, se cada um ficar no seu lugar, se cada um tiver uma vida, porque as pessoas acham assim, puxa vida, então eu vou amar menos o meu cão. Se eu não amar ele como um filho, eu vou amar menos. E ao contrário. É aí que você vai amar ele. Só que você vai amar de uma forma verdadeira. Respeitando a espécie ao qual ele pertence, ou seja, respeitando a sua anatomia, sua fisiologia, seu comportamento, sua nutrição. E nós não respeitamos isso. Nós não respeitamos os animais quando levamos num shopping center e ficamos lá cheio de odores, cheio de estímulos luminosos, 4, 5, 6 horas, ao invés de irmos para uma praça pública, para que esse animal, ao invés de socializar com pessoas, ele socialize com animais da mesma espécie dele. Isso é amor. Isso é amor. Esse é o amor verdadeiro, né? Então não vai amar menos e não vai amar mais. Vai amar corretamente. Esse aqui é o caminho, né? Então, pessoal, cursos do Hotmart. Se você quer ter um cachorro saudável, se você quer ter um animal saudável, venha para esses cursos que você vai entender o mecanismo que faz com que o animal adoeça. Isso é que é importante, a gente tem que entender esse mecanismo. As pessoas não erram porque as pessoas são ruins, as pessoas não querem o melhor para o seu animal. Não, é ao contrário, as pessoas querem o melhor para o seu animal. As pessoas querem animais saudáveis, mas elas não sabem como ter animais saudáveis, né? Elas acham que cuidando ao máximo do animal, esse animal é saudável. Inclusive, nessa própria palestra da OAB, eu comentei que esse tipo de relacionamento que as pessoas adotam com os animais é considerado, para quem trabalha com isso, maus tratos. É maus tratos você colocar um vestidinho no cachorro, é maus tratos você colocar um brinquinho, é maus tratos você enfeitar ele como se fosse uma pessoa, né? Não faz sentido para ele, é isso que eu quero dizer, não faz sentido para o animal. E tudo que não faz sentido para ele pode ser visto por ele como uma agressão. Alguém pode falar assim, mas puxa vida, então quer dizer que eu não posso colocar vestidinho na minha cachorrinha, ela fica tão bonitinha, e agora você está dizendo que isso é maus tratos? Estou. É maus tratos, porque ela não quer o vestido. É você que quer. Você perguntou para ela se ela quer o vestido? Você fez essa pergunta para ela? Se você fizer a pergunta e ela responder que sim, você coloca. E eu estou brincando, mas há pessoas, profissionais que trabalham com comunicação intuitiva com os animais, o que não é meu caso. As pessoas são profissionais que entendem mesmo, falam com os animais, ouvem o que eles têm para dizer, né? E o contato que eu tenho com esses profissionais é que os animais não gostam dessas questões. São questões humanas. Quem usa vestido é menina. Quem usa brinco, quem usa enfeite, quem usa colar é menina, né? Então o menino, no caso do cachorro, eu estou falando de uma forma, dessa forma, para que a pessoa entenda que, independente de ser homem ou mulher, o problema é que é humano. Isso é coisa de gente. O homem tem esse comportamento, não o animal. O animal quer correr, o animal quer brincar, o animal quer estar numa creche cheio de cachorro, onde ele pode brincar, ele pode brigar, ele pode correr com a bolinha, ele pode nadar. Ele quer estar numa praça pública, comendo terra, comendo grama, comendo cocô de cachorro. Isso é o fisiológico. Isso é o normal. Se você trata o seu cachorro como filho, você agride ele. Isso não diminui o amor, deixar de vê-lo como filho e passar a vê-lo como cão. Pelo contrário, isso é que é amor, porque você está respeitando a individualidade da espécie ao qual ele pertence, você está respeitando como ele funciona, né? Isso é muito importante, pessoal. Então, os cursos no Hotmart são para isso. Se você quiser saber mais, entre em contato comigo aqui pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, 0 operadora 11 99639 0089, e você vai tirar todas as dúvidas em relação a esse curso. Esses cursos do Hotmart que eu tenho, Medicina Germânica, Constelação Familiar,
cara de um focinho do outro, saúde mental do médico veterinário, todos são híbridos. Ou seja, você pode assistir as gravações do curso e você participa de aulas pelo Zoom, né, obviamente online, presenciais, onde você pode fazer perguntas, você faz seus questionamentos, você tem a oportunidade de falar, olha, eu não concordo com você, o que é ótimo, né? Eu não espero que as pessoas concordem exclusivamente, totalmente comigo, né? Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que entender o processo, né? Para entender, tem que questionar. E questionando eu consigo explicar melhor o que ocorre nessa relação tutor-tutelado. Bom, outra novidade é que eu estou lançando um livro, Medicina Germânica Multiespécie, para iniciantes. Volume 1, já vem o 2. Agora, dia 2 de julho, o horário ainda não está definido, mas eu passo nas redes sociais, vocês ficam sabendo, eu falo aqui na rádio. Semana que vem já vai estar definido o horário. Será sábado, provavelmente na parte da tarde, 14 horas, aonde a gente vai lançar esse livro na Livraria da Vila, no Shopping Paulista. Então, uma ótima oportunidade que vocês têm, que eu tenho também. Vocês têm de me conhecer pessoalmente e eu tenho de conhecer vocês pessoalmente. Eu já fiz vários eventos aqui pela Rádio Mundial, foi maravilhoso, é muito legal a gente chegar num evento, né, óbvio, presencialmente, e a pessoa vir conversar com a gente e falar assim, nossa, doutor Marcos, eu ouço o seu programa há 15 anos, falo, nossa, que coisa interessante, né? A gente fala para tanta gente que não teve, infelizmente, a oportunidade de conhecer, de conversar ao vivo e a cores, né? Então, é um grande prazer conhecer o ouvinte da Rádio Mundial e tenho certeza também, né, se ele lá está, que também é um prazer ele conhecer a gente como comunicador da rádio. São mais de 150 comunicadores, né? Então, Shopping Paulista, dia 2 de julho, sábado, só falta definir o horário, lançamento do livro Medicina Germânica Multiespécie para iniciantes. O livro está fácil, objetivo, simples, uma linguagem simples, onde você vai entender que as doenças que os animais têm são derivadas, na maioria das vezes, de conflitos humanos que nós temos, né? Então, eu tenho um cachorro, por exemplo, e eu sofro um conflito chamado conflito biológico. Quem idealizou a medicina germânica foi um alemão, um médico oncologista, conhecido como Dr. Hammer, né? Gerd Hammer, Heike Gerd Hammer. Todos conhecem como Dr. Hammer. Esse médico, ele perdeu um filho, assassinado, e foi um choque tão grande para ele e para a esposa, médica também, que eles adoeceram de câncer, alguns meses depois do filho ter falecido. E aí esse médico, gênio, inteligente que era, ele começou a estudar. Ele falou, puxa vida, eu atendo tanto paciente oncológico, né? Ele trabalhava numa clínica dentro da Universidade de Munique, no sul da Alemanha. Então ele falava assim, puxa vida, eu atendo tanto paciente oncológico, será que todos esses pacientes sofreram traumas como eu sofri, como por exemplo a perda de um filho? E aí, estudando, ele foi fazendo entrevistas a partir daí, né? Houve uma abertura de consciência, infelizmente, através de uma tragédia que ele sofreu familiar. E aí ele passou, além de fazer as entrevistas com os pacientes, buscando no histórico do passado, alguns meses ou alguns anos, o que havia acontecido com esse indivíduo, ele também fazia, ele comprovava o que ele fazia. Portanto, é uma ciência, algo muito confiável. Ele comprovava com exames de tomografia cerebral, onde ele via lesões no cérebro, lesões nesses locais que correspondiam à área que essa parte do cérebro controlava determinado órgão. Então, é muito legal a ideia dele. Então, ele pegava, por exemplo, um problema no estômago, um câncer de estômago na pessoa. Então, ele ia no local do cérebro responsável por comandar o estômago e via que havia uma questão, um problema, uma falha, um defeito, uma lesão ali que ficou conhecido como FH ou foco de Hammer. Então ele não era algo subjetivo. A pessoa, eu tô aqui com câncer, mas há 6 meses atrás eu tive um problema com meu marido e não sei o quê. Não é só historinha, né? Eu sei que isso não é só historinha, isso é um dado
do histórico do paciente. Isso é uma coisa importante, mas alguém poderia falar assim, mas isso foi coincidência, né? Ia acontecer mesmo a doença da pessoa. Não, não é só isso. Além disso, ele comprovava através das tomografias cerebrais e das áreas do cérebro que governavam aquela parte que estava adoecida no organismo da pessoa. Bom, como se não bastasse a genialidade dele para olhar para as questões humanas, né, para as doenças humanas, médico que era, ele foi mais longe. Ele falou, peraí, isso aqui que eu estou idealizando, descobrindo, tem a ver também com os animais. E aí ele diz, essa nova medicina, que ele chamou de nova na época, nova medicina germânica, também pode ser olhado em benefício dos animais e seus tratamentos. Até porque foi aí que ele criou as 5 leis biológicas. Inclusive, ele fala mais. Que pena que ele não escreveu tanto. Ele não conseguiu, porque ele teve alguns problemas, ele foi muito perseguido por isso, né? Por as novas descobertas, né? Na época, especialmente pelos seus pares, médicos, acadêmicos lá da universidade ao qual ele pertencia, ele foi muito perseguido. Então ele não teve muito tempo para escrever. Mas ele fala que a nova medicina germânica ou as 5 leis biológicas podem ser utilizadas em pessoas, em animais mamíferos e até em plantas. Né? Plantas eu não consegui entender muito bem como acontece ainda. Mas em animais eu consigo entender facilmente. Um animal, ele pode sofrer um conflito biológico igual uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de coluna, ela sofreu um conflito biológico chamado autodesvalorização. Um cachorro pode se sentir autodesvalorizado também. Você pode perguntar, mas como ele faz isso? Digamos que eu tenho um animal de 12 anos, ele nunca teve nenhum problema importante de coluna, ortopédico, muscular, locomotor que seja. Aí eu resolvo ter a genial ideia de adquirir um outro animal, um filhote, e coloco junto com esse cachorro. É óbvio que esse filhote é bonitinho, requer mais atenção. Toda a minha família vai olhar muito mais para o filhote do que para o cachorro que está ali há 12 anos. Ele pode se sentir autodesvalorizado. E a partir daí, começar a ter problema de coluna. Então, o animal adoece dessa forma, que é o que Hammer falava. Né? Olha, a pessoa sofre autodesvalorização, o animal também pode sofrer autodesvalorização e adoece do mesmo jeito. O que o Dr. Hammer não falou é que os conflitos humanos, ele não falou claramente, mas ele deixou isso meio que subtendido, pelo que eu estudei. O que ele disse também é que os conflitos biológicos podem passar, como eu disse, não de uma forma claramente. É que para mim isso é mais claro, porque eu trago toda a minha formação em constelação familiar, em psicanálise freudiana, né, através do conceito de identificação, e através de Rupert Sheldrake, que fala dos campos mórficos, que são campos de informação que unem as espécies, né? Isso é um pouco mais complicado de explicar, mas de uma forma simples, o meu livro fala claramente que a maioria dos animais que adoecem, eles adquirem essas doenças por conta de conflitos humanos de pessoas aos quais ele ama, ele se identifica, ele se liga, ele está mais estreito à sua relação. Bom, isso faz toda a diferença. Então quer dizer que se eu tenho um animal que vive doente, a questão não é exclusivamente do animal. A questão é minha também. Ou de alguém de casa que o cachorro gosta muito. Então, quando nós entendemos esse mecanismo, nós podemos destravar a forma com que o animal adoece. Isso é muito bom. Porque a gente está trabalhando com medicina veterinária preventiva, com medicina preventiva. E por que medicina preventiva também? Porque na medida que é igual lá no consultório, a pessoa traz o cachorro doente, eu olho para a doença do animal e já ligo com o conflito que a pessoa está tendo. Então eu posso fazer sim o diagnóstico de um quadro humano por conta da doença que eu identifico e olho segundo a medicina germânica do Dr. Hammer, descobrindo o conflito biológico do animal. Em seguida, sabedor da questão de que o cão
ou o animal de estimação honra o seu tutor por amor a ele, copiando os problemas dele, eu posso chegar à pessoa e dizer, olha, o seu problema aqui, o problema do seu animal é esse, né? Ele tem uma doença assim, assim, assado, que significa conflito de perda, né? Houve uma perda e ele adoeceu por conta disso. Aí eu pergunto, o senhor teve uma perda há algum tempo atrás? E aí a pessoa, mas na grande, eu não vou dizer 60, 70, 80, 90, chutando pelo menos 80% dos problemas físicos, psíquicos também, mas vamos ficar no físico. Dos problemas físicos, das doenças físicas dos cães e gatos, estão relacionados aos conflitos humanos que as pessoas tenham tido algum tempo atrás. E esse livro fala exatamente isso. Então, se você quer ter um animal saudável, eu dou 2 dicas, só duas. Faça o curso Cara de um, Focinho do Outro, que está na plataforma Hotmart, e entenda esse mecanismo, isso é importante, né, para quem tem animal. E outra, leia o livro Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes. Você vai entender o quanto a gente corrobora, aumenta, potencializa, dinamiza, starta, desencadeia, usa a palavra que você quiser, a doença do animal. E isso para mim é claro. Do contrário, se as pessoas me trazem animais doentes e eu olho essas doenças exclusivamente como uma questão animal, a impressão que eu tenho é que eu estou enxugando gelo. Ah, doutor, trouxe meu cachorro aqui porque esse cachorro está com problema de pele. Ah, tá bom. Ah, esse problema de pele é isso, isso, isso. Vamos usar um hidratante, um anticoceira, um anti-inflamatório, uma homeopatia e também um floral para tratar o emocional desse animal. Ótimo, perfeito. Isso foi o que eu fiz até agora. O que a gente precisa fazer é dar um passo a mais. É ir além, né? Fazer um upgrade do nosso atendimento, entendendo que aquela doença não é exclusivamente do animal. Eu fiz isso até agora, eu fiz entre aspas, porque eu estudo esse tema há 30 anos. Né? Foi por isso que eu fui fazer formação em psicanálise, constelação, germânica, né? Escrevi o livro Cara de um, Focinho de Outro, depois as constelações, os animais e as constelações familiares, depois medicina germânica. Eu sempre entendia, eu sempre percebia, não, sempre não entendia não, eu não entendia como acontecia, mas eu sempre percebia que havia uma influência do tutor na doença do animal. Sempre percebi isso. Desde o primeiro dia que eu pisei no consultório. Quando eu era estudante, não. Mas desde o primeiro dia que eu pisei no consultório, isso faz 30 anos. Aliás, esse final de semana eu estive na Unesp de Jaboticabal, onde eu sou formado, né? Formei em 1992. Nós tivemos um encontro lá, uma formatura. Foi a coisa mais linda e emocionante do mundo. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida, em que nós comemoramos os 30 anos de formado. Então, há 30 anos que eu olho essa questão, há 30 anos que eu observo isso. E alguém que pode dizer assim, mas isso não é ciência? Isso é ciência sim, chamado ciência fenomenológica. Isso chama fenomenologia. É você observar uma situação, ver que ela se repete, ela pode até ser reprodutível ou não, né? Mas ela se repete num paciente, no outro, e você, a partir daí, monta uma explicação, que foi o que eu fiz com a constelação familiar, né? Eu fui uma das pessoas que levou a constelação, no caso dos médicos veterinários, eu fui pioneiro, como médico veterinário, a levar a constelação em benefício dos animais e seus sistemas familiares de uma forma oficial. E fiz a mesma coisa com a medicina germânica. Né? Pegando a medicina germânica e levando ela num novo entendimento, ressignificando ela. Né? Aquilo que o Dr. Hammer dizia, o animal, ele também adquire conflito. E eu digo, sim, é verdade. No entanto, a maioria dos animais que vivem de companhia hoje na nossa sociedade, ou na minha realidade, pelo menos, até onde eu vejo, é influenciado por questões humanas, demandas humanas, angústias humanas, problemas humanos. O animal copia o seu dono. Isso está muito simples de ser visto no curso Cara de um, Focinho do Outro pelo Hotmart. Pessoal, o curso está incrível.
Então, cara de um, focinho do outro, plataforma Hotmart. Tem lá também. Ainda não está pronto, mas estamos produzindo. Medicina Germânica, curso básico. Medicina Germânica, curso intermediário. Constelação familiar é o próximo que nós vamos fechar, né? Então, quem tiver interesse pode se matricular nesse curso. E também saúde mental / emocional do médico veterinário. Eu trabalho muito com isso. Todas as áreas de saúde são áreas muito exigidas, né? Então nós temos a tal da síndrome de burnout, síndrome de esgotamento físico, mental, emocional do profissional. É uma doença ocupacional. E o veterinário tem muito essa questão, né? Todas as profissões têm, algumas mais. Dessas que mais tem, a veterinária é que mais tem, tá? Pelo menos são dados da Grã-Bretanha, são dados da Inglaterra, mas aqui a gente crê que seja o mesmo. Tá bom, pessoal? Então, dúvidas, é só entrar em contato comigo e estaremos aqui segunda-feira que vem, às 15h30 no programa Instituto Marcos Fernandes. Um grande abraço, até mais. Obrigado, pessoal.